mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, Senhor. Bendito serei onde eu passar, onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Amém. Bendito serei. Profetiza pra tua vida. Sei que a minha voz será a voz de Deus.
glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom dia, bom sábado. Estamos gratos a Deus por mais uma manhã, mais um programa Examinando as Escrituras, estarmos aqui. E tenho a certeza que você já está do outro lado aí para compartilhar conosco, para cultuar. Eu peço a Deus que essa próxima hora que estaremos juntos possa ser de crescimento, possa ser de espiritualidade, venha ser de respostas de Deus sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Desde já fica o nosso abraço para os nossos irmãos, tanto de perto quanto de longe, lá do Recife, a minha família, os irmãos lá de Inajá, do sertão pernambucano, pastor Eliel, pastora Luísa, pastor Severino, pastora Maria José, lá da Quadrangular do Recife, a todos os amados ouvintes e irmãos que compartilham conosco, da mesma visão em Cristo. Louvamos a Deus e que Deus possa proporcionar desde já uma manhã de vitória sobre a tua vida. Hoje estaremos aqui com um tema muito importante no Examinando as Escrituras, que é o tema O Cristão e as Provações. E talvez hoje você amanheceu dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma resposta do que está acontecendo na minha vida. E certamente Deus hoje tem uma resposta para você. Aleluia. Eu te aconselho desde já, pega a tua Bíblia, hoje vai ser mais dinâmico. O pastor Saulo está conosco aqui. Amém, glória a Deus. Desde já, para nos ajudar nos comentários, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Olha, não desliga, não sai daí, já compartilha, Pega a tua Bíblia, pega tua caneta, pega teu bloco de anotações, porque hoje eu tenho certeza que será maravilhoso e interessante, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para muitas pessoas. E certamente você conhece uma pessoa que vai precisar de ouvir esse programa hoje, tá bom? Deus te abençoe, compartilha, divulga essa live. Desde já quero estar anunciando que o programa Examinando as Escrituras é da Comunidade Cristã Primeiro Amor, que está lá no Parque Industrial, na rua Óbidos 110, e amanhã às 19 horas é o nosso culto de Santa Ceia, amém? Então eu conto com a tua presença, eu conto com a tua participação, amém? Deus te abençoe. Desde já vamos fazer uma oração aqui. Eu vou pedir ao pastor Saulo, estar orando pela tua vida, pelo teu casamento, amém, pelas provações que têm acontecido na tua vida, pelas respostas de Deus sobre você, amém? Sobre aquilo que você não está entendendo, mas que Deus nunca perdeu o controle de nada. Glória. Você sabia? Deus sempre está no controle da situação. E até naqueles momentos que a gente acha que a coisa está sem um controle, Deus, Ele está lá, velando e cuidando de você. E sabe o que é interessante? É que no final de tudo você vai perceber que Deus sempre esteve do teu lado, que Deus nunca perdeu o controle. É por isso que nós somos chamados para ser vencedores. Não vou te dizer que nós não temos provações nem lutas. O nosso tema é esse: provações. Por que passamos? Por que enfrentamos? Mas Deus hoje tem uma resposta para te dar. Amém? Pedir para o pastor Saulo estar orando, e eu tenho certeza que o Senhor vai impetrar essa bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Muito bom estar com vocês aqui logo cedo, trabalhando no reino, trabalhando para o Senhor. E eu quero orar por você, como foi me lançada essa oportunidade. Aleluia. E eu quero orar por você, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse lindo dia, sábado, ensolarado, nesse dia do dia 5 de outubro. Senhor, obrigado, Senhor querido, por ter essa oportunidade de entrar nesse lar, de entrar nessa casa, através dessa rádio, e pedir para Ti, Senhor, as Tuas bênçãos para essa família. Senhor, nós não conhecemos a realidade dessa família, mas Tu conheces, Pai. É verdade, Senhor. Tu sabes, Senhor, quais são, Senhor, as circunstâncias difíceis que essa família está enfrentando. É verdade. Às vezes uma dificuldade no casamento, nas áreas da finança, na área da criação dos filhos. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Amém. E nós queremos aqui, Senhor, te pedir para que Tu possa abrir os olhos, Senhor, desses meus Senhor. Irmãos, dessas minhas irmãs. É verdade. Senhor, que esse programa possa ser um divisor de águas, ó Pai, para que elas possam entender que tudo, Senhor, que está acontecendo tem um propósito. Amém, Jesus. Tem uma finalidade. É verdade. Tem, Senhor querido, o mover do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor, nessa Senhor. manhã. Amém. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe.
Já agradeço desde já a tua participação, tá? Compartilha, tá bom? Compartilha aí. Esse programa, ele é exibido pela Rádio Shalom. Rádio Shalom, ela tem um aplicativo, então você pode baixar. Você pode também falar para o seu amigo, para o seu familiar, aquela pessoa que de repente não tem Facebook, mas você pode dizer para ela, ó, você pode baixar o aplicativo, e o aplicativo é Rádio Shalom SJC, ou a pessoa pode assistir, né, pelo Facebook, tá bom? Pela página também da Rádio Shalom, pela página da Comunidade Cristã Primeiro Amor, tá certo? Então essa é uma forma de você evangelizar, essa é uma forma de você divulgar, amém? A palavra de Deus. Nós estamos aqui falando, e você vai publicando, vai divulgando, e certamente você terá uma participação no reino de Deus, porque pessoas vão ouvir essa palavra, e quem sabe essa palavra é exatamente aquela palavra que essa pessoa precisava para poder mudar a sua vida e tomar outra direção. Já foi orado, e nós cremos que Deus é um Deus que responde orações. Amém? Então, amém. Sinta-se pelo Senhor abençoado nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar de uma forma bem dinâmica. Hoje vamos já estar partindo, né, para o tema do Examinando as Escrituras hoje, tá bom? Então pega a sua Bíblia desde já aí, pega teu bloco de anotações, tua caneta, e nós vamos já começar com esse tema. É interessante porque estava conversando com o pastor Saulo, e logo vem a pergunta, né? Qual é o tema que vamos compartilhar? E essa foi a pergunta que o pastor Saulo me fez. E aí, pastor, o que é que a gente vai compartilhar lá no dia? E eu fiquei buscando em Deus, né, um tema. E quando comecei a perguntar para o Senhor veio com esse tema aí, e eu, né, compartilhei com o pastor, ele testificou no seu espírito também. Eu disse, então, Deus tem algo, né, para falar conosco. Porque às vezes a gente pergunta, por que há sofrimento, por que há provações? Será que o cristão pode sofrer? Será que nós estamos nesse mundo aqui só para sofrer, só para ter vitória? Como é que funciona isso? Será que os homens de Deus na Bíblia sofreram? E sempre lembrando, tá? Tudo que a gente vai falar nessa manhã não é aquilo que eu acho, não é aquilo que o pastor Saulo acha, mas é aquilo que as Escrituras revelam, não é verdade, sim, pastor? Sim. Então, a nossa temática é essa, examinando as Escrituras, amém? Então, tá aí o tema, se você quiser tomar nota, o cristão e as provações. Nós separamos em 5 tópicos que estava pensando, pastor, que cada tópico desse daria um sermão. Com certeza. Cada tópico desse daria um programa, com certeza, tá? E o primeiro tópico que eu quero colocar aqui, eu quero começar fazendo a abertura, né? E logo o pastor Saulo vai fazendo seus comentários, eu tenho certeza que será uma bênção. O primeiro tópico é esse: provações é consequência do pecado? Eu acho que por muito tempo a igreja e muitas pessoas atribuía, assim como no Antigo Testamento, assim como até no Novo Testamento, né? Certa vez os discípulos do Senhor Jesus, vendo um homem cego, né, perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego dessa forma? Foi ele? Foi seus pais? E Jesus disse: não. Isso que aconteceu na vida dele é para a glória de Deus. Então a gente vai ver que às vezes tem aquele conceito, né? A pessoa está passando uma provação, é porque ele está em pecado, é porque ele está em falta. E eu quero fazer a abertura fazendo algumas leituras aqui, pastor. Amém. Tá? Então, amém. Vamos lá comigo no livro de Jó. Se você não quiser abrir a sua Bíblia aí, mas quiser notificar, então eu vou fazer algumas leituras aqui rápidas, dinâmicas, tá bom? A respeito da história de Jó, eu acho que não tinha assim uma figura melhor para a gente começar. Mais emblemática, né? De que mais Jó. Emblemática. Porque quando a gente lembra de Jó, a gente lembra de um homem que sofreu em todos os aspectos da sua vida. Sim. Financeiramente, de forma emocional, familiar, crise conjugal, não é verdade? Em todas as atmosferas. Morte da família, uma perda total, né, pastor? Tudo de uma vez só, né? Numa única vez. Então vamos ver aqui. Primeiro eu quero ler com você Jó capítulo 8, versículos 5 e 6. E essas palavras aqui vai ser do primeiro amigo de Jó. Jó estava com 3 amigos que, assim quando soube da sua trágica situação, correu para ajudá-lo, né? Mas vamos ver o que é que esses 3 amigos pensavam. O primeiro amigo se chama Bildade, e ele fala aqui no capítulo 8, do versículo 5 e o versículo 6, ele diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor, restaurará a justiça da tua morada. Esse foi Bildade que falou. Vamos ler ainda o segundo texto, que está em Jó, capítulo 11,
versículo 13 a 15, que é o segundo amigo de Jó, chamado Zoar. Olha o que Zoar fala no capítulo 11, versículo 13 e 15. Ele diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injúria, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Ainda vamos ler um terceiro texto ainda em Jó, no capítulo 22 e o versículo 23, que é o terceiro amigo de Jó, chamado Elifaz. E vamos ver o que é que Elifaz fala a respeito da situação de Jó. Jó 22, versículo 23, ele diz: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. Então, lendo esses três textos de Bildade, de Zoar e Elifaz, a gente pode concluir o seguinte, que nenhum deles estava entendendo a situação de Jó. Todos eles achavam que Jó estava em falha. Todos eles atribuíam que o motivo de Jó estar passando provações era falha dele para com Deus. Então todos os três disseram: Jó, te arrepende, afasta da tua mão o pecado, converte teu coração a Deus, Jó, porque à medida que você fizer isso, essa situação vai mudar. E Jó o tempo todo está querendo justificar para os seus amigos, dizendo assim: mas não é uma questão de pecado, é uma questão que Deus realmente está agindo na minha vida. E muitas vezes a percepção é essa, pastor. Está acontecendo uma aprovação na vida do irmão, tem gente que até se afasta por falta de conhecimento, está dizendo: olha, se ele está passando essa situação aí, é porque realmente ele está em pecado. E essa questão que eu quero colocar, pastor: será que provações é questão de uma vida de pecado? Essa é uma boa questão, né? Porque eu já vivi isso na prática, de eu passar por uma situação na minha vida e as pessoas vindo até mim, até a minha esposa, dizendo: você está passando por essa situação porque você está em pecado. Então é muito comum nós associarmos todo o sofrimento com o pecado, né? Aí tem um outro texto que eu gosto muito dele, que é um texto assim magistral, que é João capítulo 9, Evangelho de João, que os discípulos, Jesus estava indo em Jerusalém e ele encontra um cego. E os discípulos, baseando nessa teologia dos três amigos de Jó, chegam para Jesus e dizem, né: Jesus, por que ele é cego? Por que ele é cego? Será que foi ele que pecou? Ou foi os seus pais que pecaram? Porque conforme os ensinamentos dos fariseus na época, eles acreditavam que o pior castigo que uma pessoa poderia ter na vida, o pior castigo que a pessoa pode ter na vida, olha só, é ficar cego. É Deus cegar essa pessoa como uma consequência do pecado. Então esse entendimento, que era o entendimento de muitas pessoas que ensinavam, era que se você está bem, né, você é abençoado. Agora, se você está passando por dificuldade, está com doença, é porque você fez alguma coisa no passado e você está sendo punido por isso, né? E o que Jesus fala para os seus discípulos? Jesus fala: não, ele não está cego porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram. Ele está cego para que as obras de Deus se manifestassem, aleluia, na vida dele. E foi o que acabou acontecendo, né? Que ele foi não apenas curado, mas ele se transformou em uma testemunha. Uma testemunha, né? Tanto é que os judeus, os fariseus, os religiosos da época tentaram questionar a cura, como se todo dia tivesse um cego sendo curado, né? Eles não se maravilharam com isso. O que eles estavam encrencando com Jesus é porque Jesus curou aquele cego num dia de sábado. E com certeza isso confrontava a teologia deles, dizendo assim: se ele foi curado por Deus, então isso não é uma questão de pecado. Não é questão de pecado, né? Então, assim, essa relação entre o sofrimento e pecado, nem sempre é correto a gente analisar assim: a pessoa está sofrendo. Lógico que, assim, a gente vai tratar isso nos próximos tópicos, mas é lógico que o pecado, ele tem, tipo, uma grande contribuição. As consequências, né? Tem as consequências, a gente vai tratar disso. Mas nem sempre o que nós passamos é consequência dos nossos pecados. Existe uma coisa maravilhosa e estranha
que eu chamo de agenda do céu. Deus tem a sua agenda. Você tem que cumprir, né? Tem que passar por ela. Tem que passar por isso. Foi o que estava acontecendo com o nosso amigo Jó. Né? E se cumpre a questão que o que Jó estava passando era para a glória de Deus, porque quem conhece um pouco da história vai saber que o diabo, né, compareceu diante de Deus, e Deus faz aquela pergunta para ele: está vindo de onde? Né? E ele fala: de rodear a terra. Tem visto meu servo Jó? Homem fiel, justo e temente a Deus, então, e que se desvia do mal. O próprio Deus dá testemunho. Dá testemunho. E o próprio Deus diz que ele se desviava do mal. Então, não é uma questão de pecado na situação de Jó, mas sim de provação. E é interessante que aqui, já para começar a ficar claro, pastor, vamos colocar dois parâmetros: provações, aquilo que Deus estabelece na nossa vida, e lutas, seria aquilo que muitas vezes nós provocamos. Que vamos partir agora para o segundo tópico. Alguma coisa ainda falar dentro desse tópico, pastor? É interessante, assim, eu queria concluir com isso. É interessante, pastor Paulo, meu amigo, minha amiga, que Jó é um assunto tão emblemático que muitas pessoas que pregam dizendo que são adeptos, né, da teologia da prosperidade, eles dizem que Jó passou por tudo isso porque ele pecou. Eles não aceitam essa verdade da Escritura, que muitas vezes Deus permite sofrimento na vida da pessoa. Eu já vi até pregadores dizendo que ele passou por tudo isso porque ele não dava dízimo. Jesus do céu, amor. Eu já vi essa explicação. Jó passou por isso porque ele não era totalmente fiel a Deus. Mas se o próprio Deus deu testemunho de Jó, então fica uma coisa meio, né? Então, justamente, ninguém pode contradizer o que estamos fazendo aqui, examinando as Escrituras. Não é verdade? Né? Então, e o segundo tópico que a gente vai partir agora é o seguinte: vivendo lutas que provocamos, que o pastor Saulo até disse, né? Daqui a pouco vamos entrar nessa questão, porque existem provações, né? Realmente que Deus, ele permite, que Deus ele não nos priva de passar situações, não é verdade? Verdade. Isaías diz assim: olha, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ou seja, o Senhor diz assim: quando você passar, eu vou passar contigo. Ele não está dizendo assim: olha, eu vou te livrar de passar aqui. Claro que há livramentos de Deus, não é verdade? A gente vai ver com os amigos de Daniel lá, quando o rei pede para eles adorarem a imagem, ele diz assim: olha, se Deus nos quiser nos livrar, amém. Mas se ele não nos quiser nos livrar, já queremos dizer para você, nós não vamos nos inclinar diante, né? Então foram provados, sim, mas é algo que eles ali estavam conscientes que Deus poderia livrar ou não, poderia morrer ou não, mas uma coisa é certa: sabiam que Deus estava no controle. E o segundo tópico é esse: vivendo lutas que provocamos, né? Vivendo lutas que provocamos. Isso acontece muito, pastor? 95% das situações que nós enfrentamos, que são provas, assim, lutas mesmo, nós provocamos. E corre o risco, muitas vezes, de não ser entendido como é uma provocação nossa e atribuímos que é Deus que nos colocou naquela situação. Nós temos que acontece, né, pastor? Nós temos que aprender a examinar nós mesmos, né? E é interessante isso, pastor, que, por exemplo, a gente vê muitas vezes pessoas que passam por um problema de saúde. A saúde nada mais é do que o reflexo da nossa forma de viver. Correto. Então, se eu não me alimento mal, se eu não faço exercício físico, eu vou estar desenvolvendo uma doença. Se preocupa, né, demasiadamente. Isso, aí já vai para o lado do lado emocional, né? Você vê muitas pessoas passando por depressão, né? Por quê? Porque lá atrás, na juventude, não se preocupou em cuidar do corpo, né? E lógico que diz que a vida começa aos 40, né? Glória. E depois dos 40 a gente vai ver o que nós plantamos na nossa juventude, né, da alimentação e da saúde. Aí já vem os problemas das doenças. Por exemplo, vamos pegar também uma mãe, um pai que está passando por uma situação de um filho rebelde. Por que o filho é rebelde? O filho, ele não se torna rebelde sozinho. Uma filha não se torna rebelde sozinha. Eu aprendi que na infância
Você está plantando. E na adolescência é que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Então, por exemplo, se eu não passo um tempo de qualidade com a minha filha, né? Eu tenho uma filha, né? De 8 anos. Um abraço do papai Yasmin, 8 anos, né? Eu não brinco com ela, eu não passeio com ela, eu não tenho um tempo de qualidade com ela. O que vai acontecer? Vai na refletir, adolescência, né, ela vai buscar esse tempo. E não vai ser com você, não vai ser com o pai e com a mãe, vai ser com os amiguinhos, né? Então você vê que tudo, para concluir, são apenas exemplos simples. Mas tudo que nós fazemos tem uma consequência, tem uma colheita, né? E muitas vezes nós estamos em luta, porque em situações provocamos. porque nós provocamos. Simplesmente é reflexo nosso. Reflexo nosso. Então, dando uma base bíblica em cima do que o pastor exatamente falou, Gálatas 6, 7 e 8. Ótimo texto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E é interessante, pastor, porque nós temos resposta da nossa semeadora, não é verdade? Isso. E o pastor deu vários exemplos e me veio mais um exemplo na minha mente. É o seguinte: quantos casamentos fracassados porque escolhas não foram bem feitas? Isso. Às vezes o pai, a mãe, uma tia, um tio, o pastor, um amigo de confiança chegou e orientou: olha, aquela pessoa não é boa para você. E muitas vezes a pessoa até via até os frutos daquela pessoa como já era, mas mesmo assim insistiu em entrar num relacionamento que muitas vezes já está já começa fracassado. Isso, é verdade? E muitas vezes a pessoa diz assim: puxa, eu tenho uma luta terrível com meu esposo, com a minha esposa, mas a pessoa ela entrou consciente naquele relacionamento, não é verdade? Na verdade, assim, casamento, o pessoal entra numa ilusão, né? A gente começa a ver os frutos, né? Essa pessoa está tendo um comportamento estranho. Justamente. E o que acontece? A maioria das pessoas assim pensam assim: deixa eu casar e depois do casamento eu mudo ela. Eu coloco ele no eixo. Eu coloco ele ou ela no eixo. Por aí. E a maioria das vezes não acontece, né? A maioria não. A maioria das vezes, por experiência pastoral, não acontece. Não acontece, muito raro isso acontecer. Então, a gente pode definir que muitas vezes, né, nós vivemos lutas que nós provocamos. Sim. Não oramos a Deus, né? Muitas vezes nós apenas comunicamos a Deus: Senhor, eu vou fazer tal coisa. Não é verdade? E muitas vezes nem comunicamos, simplesmente fazemos. E quando a coisa dá errada, a gente fala assim: mas Deus, o Senhor não estava vendo o que estava acontecendo. E muitas vezes queremos atribuir, transferir responsabilidade. Isso, não é verdade? Acontece muito. O pastor Saulo é meu amigo, né? Todas as pessoas sabem disso. E de repente eu começo a entrar num caminho que não devo entrar. Ele chega, ele está vendo, ele me dá algumas orientações e eu insisto em entrar. E de repente, quando eu me dou mal na situação, eu chego para ele: puxa, meu amigo, você está me vendo entrando nesse caminho e você era para ter me impedido. E muitas vezes a gente quer transferir ainda responsabilidades, não é verdade? Isso. Às vezes, quantas vezes o pastor vê um membro entrando por um caminho que não é bom para ele, e o pastor chega, e muitas vezes o pastor ele é visto como uma pessoa que é intrometida, né? Que ele está colocando o bedelho onde não é chamado, palpite, não é verdade? Palpiteiro, né? Palpiteiro. E muitas vezes, por quê? Porque a gente está enxergando que aquele caminho ali não é bom. Porque Provérbios fala, né? Há caminhos que ao homem parece bom, mas o final dele é morte. A Bíblia fala que ao coração do homem tudo é aprazível, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso mesmo. Não é verdade? Então muitas vezes nós estamos só colhendo o que nós plantamos. Às vezes a pessoa tem um emprego tão bom e ela começa a reclamar: esse emprego não é bom, isso não é presta, tem coisa melhor para mim lá fora. E muitas vezes, quando ela fica desempregada, ela vai cair na conclusão: eu era feliz e não sabia. Então fica aqui o segundo tópico, tá? Pensa nisso aí. Existem muitas lutas que é consequência daquilo que nós provocamos. 2 comentários. Primeiro comentário: tem pessoas que chegam até nós para pedir conselho, só que elas não vêm com o coração aberto. Elas já vêm com o coração obstinado. Ela já tem uma definição do que ela quer. Ela já sabe o que vai fazer. Aí o que acontece? Ela vai pedir conselho para a gente, para ver se a gente concorda.
Justamente. Se der errado, mas o pastor Paulinho falou isso para mim. É uma base, né? O pastor Saulo falou, concordou comigo, agora deu errado, né? Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é o seguinte, que a maior manifestação de amor de uma pessoa, você sabe qual que é? A correção. A correção, é Por verdade. quê? Porque a correção, o que é a correção? A correção é um grande risco para a pessoa que está vendo um amigo, né, um filho, alguém querido ir para o caminho errado. Pode já perder a amizade por ali, né, pastor? Ele está correndo o risco de perder a sua amizade para ver o seu sucesso. É verdade. E esse é o verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro amigo, né? Então, verdade. os verdadeiros amigos são aqueles que se preocupam conosco, não aqueles que, né? Hebreus fala, né, que Deus só repreende filho. Isso, não é verdade? é. E toda repreensão no primeiro instante, ela não parece ser de bom agrado, não é verdade? Causa tristeza. Causa né? tristeza. Quem é que quando fez arte na infância e o pai chamou ali na vara, chamou no cajado lá e disciplinou com a cinta e saiu de lá dizendo, poxa, que bom, meu pai me bateu, tô alegre. Não, você ficou até triste com seu pai, mas com o passar do tempo você vai dizer o quê? Poxa, fez as palmadas que não acertou, fez falta. Não é verdade, pastor? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa. Então, fica aí, gente, tá? Muito cuidado com as suas escolhas, muito cuidado com o que você faz. Procure ouvir pessoas mais experientes do que você. Procure ouvir seus pais. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Eu digo assim, o meu pai faz tempo que ele não vem aqui em São José. Mas quando meu pai vinha aqui em São José, e em vez de quando eu fazia alguma coisinha já adulto, já casado, já pastor, mas se ele via algum comportamento meu dentro de casa que não era legal, ele chamava minha atenção. Olha. E eu baixava e eu ouvia, porque eu tenho que ouvir a voz da experiência, não é Amém, verdade? glória a Então, Deus. é uma questão de humildade. Então, ouça seu pastor, ouça seus pais, ouça seus amigos, seu confidente, aquela pessoa de confiança que você conversa, ouça, tá bom? Não se precipite, porque às vezes o preço pode ser muito, mas muito caro mesmo. E na adolescência, na juventude, nós tomamos atitudes que elas determinam o nosso futuro, com quem vamos casar, a escolha da nossa profissão, se vamos ter filho ou não, como será a educação dos nossos filhos, e tudo isso vai acarretar em problemas que depois nós vamos intitular como lutas, como provações, mas na realidade nada mais, nada menos do que lutas que nós criamos. Isso mesmo. Verdade, pastor? Fica definido esse assunto? Fica definido esse esse assunto, bem frisado. Bem né? frisado, né? Então a gente parte para o terceiro tópico, né? Sobre o cristão e as provações. E vamos falar agora como tem sido tratado as questões das provações nesses últimos dias. Como tem sido tratado, né? É interessante porque o pastor Saulo já abriu um leque aqui. Hoje as igrejas, né? Há muitas igrejas que elas dizem assim, que se você entregar sua vida para o Senhor Jesus, você não terá mais lutas, você não terá mais problema, né? Você não vai sofrer mais na finança, você não vai ter mais doença. Será que isso é uma verdade, né? Como é que está sendo tratado hoje pela igreja, de uma forma geral, essa questão das provações hoje, nesses últimos dias? É uma boa pergunta. É né, uma pastor boa Saulo? pergunta. E esses dias atrás eu estava estudando as epístolas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? São epístolas assim maravilhosas. E em 2 Timóteo capítulo 4, que são considerado as últimas palavras do apóstolo Paulo, sim, né? Aqui na terra, ele escreve o seguinte, que ele combateu um bom combate. E é interessante a visão de vida de Paulo, que Paulo ele enxergava a sua vida como um combate. Como um combate. E um combate a feridas, a traumas. A derrotas. Derrotas. E a vitórias. Né? E é interessante se você tocou nesse assunto, pastor, porque às vezes se diz assim, surge uma outra pergunta dentro disso aí. Será que a vida do cristão aqui na terra é só em vitórias? Então, aí a questão é o seguinte, o grande problema hoje da nossa sociedade, por inteiro, isso afeta a igreja, né? É que nós estamos encarando a vida como parque de diversões. Nós não estamos encarando a vida como um combate, como uma luta, como tem que ser. Nós encaramos a vida como um grande parque de diversões.
E no parque de diversões não tem sofrimento. Não, é só alegria. Só alegria. Tem não refrigerante, tristeza. pipoca, doce. Isso, né? Roda gigante, carrossel, carro A nossa vontade é estabelecida na terra. Isso, é verdade? curtir a vida. Vamos curtir a vida, né? E pronto, acabou. Isso tem impactado muitas pregações, né? E quando a pessoa tem essa visão de vida de parque de diversões, o que acontece? Não me interessa o que Deus acha. O que me interessa é o que eu quero fazer. Então, o que eu mais quero na minha vida? Eu quero saúde, eu quero prosperidade, material, né, financeira, né? Limitado só nisso, né? Casamento, quero uma casa boa, um carro bom, né? E essas coisas aqui na matéria, né? É interessante, pastor, que Né? nós até colocamos Deus como alguém responsável para trabalhar para que isso aconteça. Deus é um grande gerente dizendo assim, ó, vou estar providenciando essas coisas para vocês. Se algo der errado, eu vou cobrar ele. Deus, por que isso não aconteceu na hora que eu quero? Seria mais ou menos o gênio da lâmpada, pastor? Isso, né? Na verdade, eu acho que nem tanto o gênio da lâmpada, mas muitas pessoas encaram Deus como seu empregado. As orações são assim, O Deus as pregações que é servo, são né? assim, movidas a isso. A gente tem essa impressão. Somos né? Senhor e Ele é servo da nossa vontade. E ele é o servo da nossa vontade. E isso é totalmente antibíblico, anticristo. É verdade. Né? Porque a Bíblia diz que tem um espírito, o espírito do anticristo E às que vezes está aí. a pessoa acha que o espírito do anticristo está vinculado a uma pessoa, mas não a um sistema. Ah, não, e é o sistema. O sistema. E é o sistema. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia não diz que a nossa vida é um parque de diversão. Não. Jesus, em João capítulo 16, Isso, exatamente. né, ele chega para os seus discípulos e ele estava preparando os seus discípulos, porque ele estava indo para a cruz. Justamente. Então você pega os capítulos 14, 15, 16 e 17. É toda uma preparação, né? É uma preparação, é uma coisa assim, despedida, rica, né? Que se a gente estudar. E o que acontece? Ele termina no capítulo 16 dizendo: olha, tenha bom ânimo, porque no mundo o que vocês vão ter? Aflições. Ah, vão ter sucesso? Não. Ah, vocês vão ter muito dinheiro? Não. O que Jesus fala? Aflições. Mas tenha bom ânimo, porque bom ânimo. eu venci o mundo. É a certeza de vitória nele. Nele. Então, assim, meu irmão, até o salmista Davi, ele declara que muitas são as aflições do justo. dos justos, mas o Senhor livra de todas. Então, meu irmão, eu quero, me desculpe que eu e o pastor Paulo aqui está estourando essa sua bolha de sabão, né? Essa ilusão. Desculpa, a vida né? Mas não é um parque de diversão, a vida é um combate. Até para nascer, nós nascemos já. Já é um combate, é a primeira luta. É a primeira luta nossa. E quando nós não choramos, o médico vai bater para que a gente possa respirar, romper aquele momento ali entre mãe e filho ali, né? Aquela dependência. Isso. Passamos a ser independentes, né? Em termos de respirar. Se você for analisar bem, pastor, até o nosso próprio crescimento físico é um combate. É um combate. Para nascer é um combate. Para respirar é um combate. Para ser amamentado pela mãe, olha só quantos combates já acontecem desde os primeiras crescemos, horas de vida. A interação de escola, se desligar da família, escola. Começar a ter amigos. Então, definiu muito bem, né, a questão. Primeiro que as pessoas podem sofrer sim, irmãos, porque como o pastor leu, João 16:33, no mundo tereis aflição. Tem muitos cristãos que eles não querem ouvir palavras como essa. Eles foram doutrinados a ouvir só palavras de vitória, de conquista. Irmão, você vai ter, Deus é na tua vida. Irmãos, Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus te abençoa, mas Jesus falou, no mundo tereis aflição. Então a primeira definição aqui sobre a questão de como tem sido tratado hoje a questão das provações nas igrejas. Muitas igrejas pregam que a vida da pessoa vai ser só mar de rosas, mas se é mar de rosas, irmãos, vai ser também um oceano de espinhos também. Então existem provações sim, e a própria Escritura diz isso. E é interessante aqui, irmãos, que dentro dessa condição tem um trauma que confunde, sabe por quê? Porque nós passamos a acreditar que não devemos enfrentar lutas
e isso é interessante porque João Batista, é interessante, eu quero colocar esse texto aqui. João Batista, quando ele cai dentro do cárcere, ele manda alguns discípulos dele ter com Jesus. E quando chega lá, Jesus está curando, Jesus está fazendo grandes milagres. E eles veem aquilo lá, e eles fazem uma pergunta para Jesus, dizendo assim: Senhor, João mandou te perguntar se tu és o Messias ou se temos que aguardar outro. E é interessante porque João foi ele quem batizou Jesus, e a Bíblia vai dizer que João deu testemunho de Jesus, dizendo: esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dá outro testemunho dizendo assim: eu vi descer sobre ele o Espírito Santo. Então Jesus, ou melhor, João sabia quem era Jesus e sabia que Jesus era o Messias. Mas aquela pergunta que João faz é dizendo assim: Senhor, eu sei que tu és o Messias, mas o Senhor vai me deixar morrer aqui na prisão? E é interessante que Jesus responde de outra forma, dizendo assim: olha, vai para João e diz que aqui os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam em mim. Você dizendo assim: ele sabe que eu sou o Messias, e ele sabe que eu não vou fazer nada por ele. Ele vai enfrentar aquele cárcere, ele vai morrer lá dentro. Ele manda uma pergunta para Jesus nas entrelinhas, e Jesus manda uma resposta para ele nas entrelinhas. Não é verdade? Então, às vezes, a gente somos doutrinados a dizer assim: não, né? O cristão, irmãos, infelizmente, há muitos cristãos agora, e não se escandalize com isso, que está em estado terminal de câncer, e Jesus vai deixar ele morrer de câncer. Há muitos cristãos passando problemas que você nem imagina. Há cristãos lá do outro lado do mundo sendo decapitados, morrendo queimados. Mas por que Deus não livra? Sabe por quê? Porque, irmãos, no mundo tereis aflição. E isso não é para escândalo nosso. Irmãos, os profetas, a Bíblia diz que uns morreram queimados, sabe como? Dentro de um touro de metal e um fogo embaixo. Outros foram cerrados vivos, outros decapitados. Irmãos, a maioria dos profetas e apóstolos morreram de morte, que se a gente dá para montar um filme de terror, como eles morreram. Então, se esses homens, que a Bíblia dizem que eram homens que o mundo não era digno de tê-los, morreram dessa forma, o que se espera de nós então? Pois é. Não é verdade, pastor? Eu tive um amigo que ele teve essa oportunidade de estar ministrando lá na China. E na China, como todo mundo sabe, o evangelho, né, lá é perseguido. E ele ficou muito impactado, pastor Paulo, porque ele chegou e muitas pessoas saíam dos seus esconderijos, e eles, para os irmãos terem uma ideia, eles não têm a Bíblia toda, eles têm uma página da Bíblia. Folhas da Bíblia, né? Folhas da Bíblia, e aquilo é uma riqueza para eles, né? E no final do culto, eles foram até esse pastor, amigo meu, e disse: pastor, ore por nós. E esse pastor falou: não, eu não vou orar por vocês. É eu que vou pedir oração, porque é eu que preciso mudar. Porque aqui, uma folha da Bíblia aqui é um tesouro. Lá no meu país, lá tem Bíblia de todo qualquer cor, tamanho, Bíblia de estudo. E muitas vezes nós pegamos a Bíblia só domingo à noite. Olha, vocês vêm de lugares longínquos, de cavernas, e de cavernas, vocês enfrentam perigos de vida para cultuar a Deus. Lá no meu país, muitas pessoas trocam culto, trocam muitas vezes a oportunidade de adorar a Deus por uma novela, por um jogo de futebol que está passando na televisão, por cansaço. Então me desculpe, ele terminando dizendo, né? Me desculpe, mas quem tem que pedir oração é o meu país. O meu país está tão longe de Deus. Orem por nós, né? Ore por nós, porque é perigoso Jesus vir e poucos irem, né? Irem morar com o Senhor, né? É interessante isso mesmo. E nós falamos esse tipo de coisa, não é para desanimar ninguém de forma alguma, porque aquele que nos permite passar provações é o mesmo que nos aprova, né, pastor? Com certeza. Então, isso é para dizer, irmãos, que estamos sujeitos sim a passar diversas provações, mas o importante do lucro da nossa vida não consiste aqui nos bens desse mundo, nessa terra. A terra não é o fim. Não. A vida não é o fim. Não, de forma alguma. Então a gente tem que saber que lá no céu, o céu, aqui, Salmos 90, ele fala que o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma, a fim de que encontremos corações sábios. Por quê? Porque a gente está muito ligado a essa terra, e às vezes quando a gente vem aprender a viver aqui, já estamos no final dela. Então que o Senhor nos ensine a saber que Ele é conosco aqui,
mas a intenção nossa é o céu, é a eternidade. É para isso que o Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor quer um casamento feliz para você, o Senhor quer finança abençoada na tua vida, o Senhor quer, Ele tem, Ele vai te abençoar. Isso é óbvio, é lógico que Ele cuida de nós, mas uma coisa é certa, meu irmão, não se prenda em algumas doutrinas que vai dizer que se você entregar sua vida a Jesus, você não vai ter problema. A questão é que quem está com Cristo, ele passa pelas adversidades, ele consegue lutar, ele consegue ser vencedor. E para ser vencedor, como já foi dito aqui, irmãos, você enfrenta batalhas sim. Só que a questão é que muita gente fica traumatizada quando está na igreja e ela fica dizendo assim: puxa, mas me prometeram que eu não vou ter mais luta. Isso é engano de quem te prometeu, tá bom? E nós queremos declarar aqui, olha, o Senhor é na tua vida sim, mas saia dessa zona de conforto, tá bom? Porque provações tem finalidades. E esse é o quarto tópico, pastor. Qual é a finalidade? Quais as finalidades? Que eu sofro? Justamente. Por que eu tenho que lutar? Justamente. Né? Por quê? As finalidades das provações, né? Quais são as finalidades? E eu coloquei alguns tópicos aqui, né? Alguns subtópicos aqui. E o primeiro tópico que eu quero jogar, pastor, é o seguinte: será a finalidade das provações? Porque Deus permite as provações. Deus permite. Deus muitas vezes nos levam à provação, como levou Jó à provação. Será que a provação, ela tem por finalidade nos afastar de Deus? De forma alguma. De forma alguma, porque quando nós andamos com Cristo, Cristo ele muda a nossa filosofia de vida, a nossa filosofia de felicidade. Aleluia. A maioria das pessoas, elas condicionam a sua felicidade a uma situação. Então é mais ou menos assim: ah, se eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz. Ah, se eu casar, aí eu vou ser feliz. Ah, se eu terminar minha faculdade, aí eu vou ser feliz. Mas a gente sabe que muitas vezes os nossos planos estão errados, né? A maioria das vezes dá errado, né? Nem tudo aquilo que muitas vezes planejamos dá errado. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós aprendemos o seguinte: que a nossa felicidade não está baseada no ser, mas ela está baseada no nosso relacionamento com Deus. E não importa o que aconteça, qualquer prova, qualquer situação contrária que nos advém, isso, ao invés de nos enfraquecer, ela nos fortalece. Amém. Fortalece a nossa comunhão. Tem um texto que eu quero ler, Romanos. Esse é um texto muito bonito, Paulo, né? Romanos capítulo 8. Olha só o que Paulo diz. Capítulo 8, verso 31. Eu vou ler esse texto, porque esse texto merece ser. E é interessante porque a gente compartilha do que a gente vai falar, mas os textos, esse texto aqui era um texto que eu iria ler. Olha só. Mas para você ver como o Senhor está trabalhando no negócio. Amém. 8, versículo 31, eu vou ler até o 39. 39, isso mesmo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Se nós lemos até aqui, a gente pode até falar: então, tá vendo, pastor? Então não é para me sofrer, né? Mas olha só, Paulo continua. Olha só. Não parou por aí. Não parou por aí. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora a pergunta, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Paulo não está dizendo que nós não vamos ter tribulação, que nós não vamos ter angústia, que nós não vamos ser perseguidos. A questão é outra aqui, né? Não, Paulo está dizendo: essas coisas, independente de acontecer, não afasta. Não me afasta, não vai nos afastar do amor de Cristo. Já é a resposta bíblica, né? Aí, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Amém. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Por aquele que nos amou.
Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura ou alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que resposta tremenda. Então, irmãos, olha, se a gente parar agora aqui sobre esse tópico, acabou, porque a aprovação tem finalidade de nos afastar de Cristo. O texto diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Tremendo, né, pastor? Tremendo. Então, a gente pode dizer assim, o pecado separa o homem de Deus, mas as provações, não, de forma alguma, né, pastor? Não. E é interessante que ele usa esse texto, né? Somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Né? Em muitos lugares a gente ouve essas mensagens dizendo, você é mais que vencedor. Isso. Então você vai ter prova, mas meu irmão. não põe dentro do contexto. Né? Não consegue então você vai ter prova, você vai ter luta, você vai ter situação contrária. Independente dessas coisas acontecer, você é mais que vencedor. E tem outro texto aqui em 1 Coríntios 10:13, quem quiser tomar nota, diz assim, 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Glória a Deus. É verdade? Glória a Deus. Então, Deus sabe da nossa estrutura, como diz o salmista, e reconhece que nós somos pó. Vamos partir para o segundo tópico aqui. Então, qual a finalidade das provações? Subtópico B, nos aperfeiçoar. Amém? Amém? Tem uma história que diz assim, que certa vez um navio, ele naufragou. E ali, o pai e o filho, eles sobreviveram. E eles conseguiram pegar um bote. Mas estavam todos molhados, alto mar, molhado, aquele vento, aquele frio. E eles viram a luz de um farol e pensaram, vamos remar naquela direção. E o pai olhando assim para o filho, né, o filho criança, o filho começou a remar com ele e de repente disse, filho, não precisa você remar não, tá? Deixa que o pai rema para você. E ele remou a noite toda. E quando ele chega de manhã cedo lá nesse local, no litoral, aí ele quando olha, o filho dele está morto. E ele começa a pensar quais foram as razões daquela criança ter morrido. E ele começa a pensar em hipotermia. E ele diz assim, puxa, se eu tivesse permitido ele remar comigo, o corpo dele estaria em exercício e ele não iria morrer. Interessante. Então a lição dessa ilustração é o seguinte, as lutas, elas não nos deixam morrer. Não. As lutas, as provações, elas nos aperfeiçoam. Não é verdade, pastor? Sim, nos aperfeiçoa. E é interessante que depois que nós passamos por esse período de luta, de provação, né? A gente olha para o nosso passado e assim, Paulo fazia isso, né? A gente começa a glorificar a Deus por bom a gente ver que crescemos, por esse período, porque nós crescemos como pessoa, né? É verdade. Nós amadurecemos, né? E entendemos o nosso próximo também, né? Porque eu penso que uma das finalidades da provação é tratar o nosso orgulho. Porque nós somos muito orgulhosos. Somos demais. Seres orgulhosos, somos, né? Rebeldes, desobedientes, injustos, odiosos. Né? Então Deus ele permite que nós passemos por esse período para tratar o nosso coração. Vai nos arestando, né? Vai. Podando, né? Podando e dói. Lógico que vai doer. Dói. Lógico que vai doer. É verdade? Mexer no nosso orgulho, mexer, não é verdade? Isso, eu lembro, assim, vou contar um pequeno testemunho da minha vida, que eu estava bem, trabalhava, só que eu era muito orgulhoso, né, pelo emprego, trabalhava no banco e tal, estava concorrendo a uma vaga de promoção, então eu estava muito orgulhoso, estava voando. Eu né? sou o cara, né? Eu sou o cara. Esse cara sou eu, né? Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eu fui no culto, né? Foi um irmão lá pregar, e no final do culto tinha uma festa, um aniversário de alguém, não lembro. E eu estava lá comendo coxinha e esse irmão foi até a minha esposa chorando, copiosamente. Pensa numa pessoa chorando, eu fiquei até constrangido. E ele chegou para mim e falou, pastor, posso te entregar algo de Deus? Eu falei, opa, vai ser coisa boa, né? Tá chorando e tal, né? Aí ele disse assim para mim,
pastor, Deus vai te quebrar por inteiro. Jesus do céu. Eu estou chorando porque eu estou vendo o que Deus vai fazer. E se eu falar, você não vai. E eu saí dali, você pensa que eu saí dali? Olha só, irmãos, como que o orgulho humano é terrível. Rejeita Deus, o orgulho humano rejeita Deus. Terrível, né? Porque eu cheguei lá e disse assim para minha esposa: é da carne. Ele tá falando besteira. Que a gente fomos doutrinados a ouvir só vitória. Coisa boa, vitória e tal, né? Aí aconteceu o que ele disse. Deus me quebrou, mas quebrou cada osso da minha vida. Assim. Conclusão, você está sendo emendado até hoje, né? É lógico, né? Emendado até hoje, né? E é interessante que depois que a gente passa por esse processo de provação, aí que nós começamos a entender o sofrimento do nosso irmão. É verdade. Aí que nós começamos a entender o porquê que o nosso irmão sofre, porquê que o nosso irmão passa. E ao invés da gente julgar, né? Tá em pecado, que nem os amigos de Jó, né? É verdade. Tá em pecado, tá não sei o que e tal. Passamos a ser espirituais e a entender a situação. Não, a gente passa a entender, não, ele tá passando porque eu passei uma situação mais ou menos parecida, né? Então, verdade. É isso aí. E tem um texto aqui em Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 4. Tiago 1, 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias aflições, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Olha só. As provações, ela tira as nossas deficiências, ela nos aperfeiçoa. Então a provação não nos afasta de Deus, ela nos aperfeiçoa. E a nossa provação, ela nos faz ser participantes das mesmas aflições de Cristo. Então as nossas aflições, ela tem um caráter, pastor Saulo, de testificar que nós somos do Senhor. Amém? Gente, vamos partir aqui para o terceiro tópico, pastor, porque o tempo aqui não espera. Mas o nosso último tópico aqui, o nosso quinto e último tópico é o seguinte: toda provação, ela tem tempo e propósito. Tempo e propósito. O que é que você diz a respeito disso, pastor? Eu gosto muito de meditar sobre a história e a vida de José, que demonstra muito bem isso. E é uma personagem também forte para tratar sobre esse assunto. Tem muito a nos ensinar, né? Tem muito a nos ensinar, porque as provações que esse moço passou, no mínimo, se fosse uma pessoa que não tivesse a consciência que Deus estava fazendo a obra, que Deus estava no controle, no mínimo ele ia ser um perturbado mental. Porque ele sofreu rejeição dos irmãos, foi vendido como escravo. Assédio sexual, né? E foi injustiçado, foi parar no presídio, né? É verdade. Então, se ele não tivesse a certeza de que Deus estava com ele, que a gente lê isso, né, em Gênesis 37, 38, 39, 40, até o capítulo 50. A gente vê o escritor Moisés dizendo: Deus era com ele. Deus era com ele. Deus era com ele. Ele foi lá, ele foi vendido como escravo. Deus era com ele. Ele foi parar na prisão. Deus era com ele. Isso traz a ideia que realmente Deus, quando realmente nos prova, ele não perde o controle da situação. Ele está sempre lá conosco. E nós começamos a ver que isso nada mais foi do que uma preparação. Deus já estava preparando José para um grande momento na qual Deus precisava dele, que ele salvou o mundo da fome, né? Complementa a finalidade da provação. Então, por exemplo, por que ele vai parar na casa de Potifar? Porque Deus já começa a ensinar a José a língua dos egípcios, a cultura dos egípcios. A nobreza, né? A nobreza, como se comportar. Olha só. Nada em vão, né, pastor? Nada em vão. Por que Deus permite que ele vá para a prisão? Porque na prisão estão os maiores sofredores. Aprender a lidar com o sofrimento. A lidar com o pior lado do ser humano, né? Isso para um líder, um grande líder, ele tem que ter essa noção. Né? Olha só como que Deus vai preparando, né? Foi uma escola de altos e baixos. Aí quando a gente lê lá, quando o Faraó ele interpreta o sonho de Faraó, o que Faraó fala? Eu acho muito bonita esse comentário de Faraó, que ele interpreta o sonho dizendo: Faraó, prepara um homem
para estar administrando. E a né? humildade dele, dizer assim, não sou eu essa pessoa, Não, né? porque ele era prisioneiro também. Eu acho que ele não ia nem pensar que ele era pessoa assim também, né? Prepara um homem correto, um homem que sabe administrar, para que nos 7 anos de fartura possa economizar para os 7 anos de fome que estão por vir. Aí o que Faraó fala? Gente, não tem ninguém mais preparado do que ele. Se ele pôde interpretar esse sonho, então certamente o Espírito de Deus é na vida dele. Na para que ele vida possa... dele, então ele está preparado para a grande situação. Então, irmãos, você tem que encarar essas coisas na sua vida, essas provações, como uma preparação de Deus, porque o seu momento ainda não chegou. O nosso momento ainda não chegou, né, pastor? Ele está trabalhando, né? Está trabalhando. Então, tem isso aí. Só essa história agora que o Saulo contou, né, bíblica, tem muitos ensinamentos. Mas vamos ler alguns textos bíblicos aqui, que está em Romanos, capítulo 8, né? O pastor Saulo já leu aqui alguns textos de Romanos 8, mas veja só. Toda provação, ela tem tempo. Então vamos ver, Romanos 8, 18, diz assim... Já estou aqui já. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Então, o sofrimento do tempo presente, então todo sofrimento, toda provação tem tempo. Toda provação, ela tem também propósito. Romanos 8, 28. 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então toda provação, ela tem tempo de começar e de terminar, e ela tem um propósito determinado por Deus. E ainda há um último texto que eu queria finalizar com ele, que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, que eu acho tremendo aqui esse texto, que ele também vai resumir de forma gloriosa, né? Que toda aprovação, ela tem tempo e tem propósito. 2 Coríntios 4, 17 diz assim, 2 Coríntios, não, acredito que é 2 Coríntios 4, 17. Isso mesmo, né? Isso, Posso ler? Pode ler, pastor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso mesmo, pastor. Glória é isso a Deus, mesmo. glória a É isso Deus. mesmo. Eu estava olhando o capítulo 5, mas é isso mesmo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, então isso fala aqui de tempo. É leve e momentânea tribulação, não é verdade? Tem um tempo, mas ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Então, tenha bom ânimo, o Senhor venceu, Ele é contigo, amém? Ele vai estar te abençoando, está trabalhando na tua vida, mas saiba que o mais importante, o melhor para você é Cristo. Deixa que as outras coisas Ele vai alinhar, deixa que as outras coisas Ele vai colocar no lugar, mas tema o Senhor, busque o Senhor, ame o Senhor, sirva o Senhor, adore o Senhor. Tenha certeza de uma coisa: Ele está no controle de todas as coisas. Não faça nada sem a permissão dEle, para que você não possa colher coisas que você esteja provocando. Pastor, as considerações finais? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, isso aqui você pode ter certeza que são riquezas insondáveis e que na qual Deus tem colocado para transmitir ao teu coração. Amém. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Quem sabe você está passando por um momento, né, pastor? De grande sofrimento. Grande sofrimento. Vida. E até dizendo assim, eles nem têm ideia do meu sofrimento. Por isso que eles estão falando dessa forma. Isso, mas eu já fui provado, né? Pastor Paulo também. Se nós formos aqui contar as nossas histórias de provação, né, experiências, de enfermidade, 50 programas para frente, a gente não ia terminar ainda, né? De enfermidade, de finança, de tanta coisa. Então nós estamos aqui dizendo para você não desistir. Amém. Não desanimar na sua vida, porque Deus, Ele é contigo. Aleluia. Por mais que você não consiga enxergar essa verdade, Ele está com você. Tem cuidado de você, né? Tem cuidado, e Ele tem um propósito. Amém. E esse propósito vai ser revelado na sua vida. Amém. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Você não está entendendo agora, mas amanhã você vai saber por que
você passou essas situações. E você vai dizer assim: Deus estava me preparando para algo melhor. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Não sai daí, tá? Pastor Saulo vai continuar com o programa Amém. Aos Pés da Cruz, tá bom? Pastor Saulo está com o segundo programa toda quinta-feira às 18 horas, chamado Palavra da Cruz, né, pastor? Palavra da Cruz. É um programa onde ele tem ministrado a palavra e tem sido muito bom. Inclusive ontem ele falou sobre, ontem não, na quinta-feira, né, sobre o capítulo 2 de Efésios, né? Falou sobre a graça. Então, acompanha, divulga, tá bom? Não sai daí, que já vai começar o programa Aos Pés da Cruz, tá bom? Deus te abençoe. Até sábado que vem com mais um Examinando as Escrituras. Lembrando que a comunidade cristã Primeiro Amor está situada na rua Óbidos, número 110, lá no Parque Industrial. Amém? Compartilha essa live aí, manda o link, tá bom? Porque mesmo depois de encerrado o programa, é possível reprisar, tá certo? Você assistir novamente, buscar os tópicos lá, estudar. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e até próximo sábado, se o Senhor nos permitir. E amanhã às 19 horas, no nosso endereço da Rua Óbidos 110, o nosso culto de Santa Ceia, você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe. Forte abraço. Amém. Forte abraço em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passo os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passo os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Vencer.